Tudo bem com vocês? Olá, olá, tudo bem? Fazendo aqui um teste de som, né? Pra gente ver se tá tudo em ordem. Boa tarde a todas. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão aqui comigo, né? Porque sozinha a gente também não faz nada. Como eu disse no vídeo anterior, eu não sou expert e também não faço muitas transmissões ao vivo, né? Então vamos ver como é que vai ficar aí e espero que todas gostem, né? Vamos lá. Agora entrando aqui com todos. Obrigada pela presença de todas. Então vamos lá, né, gente? Boa tarde a todas. A todo mundo que está aqui, né, comigo. Eu falei que ia entrar hoje com uma live especial. Espero que vocês gostem. Vamos ver se vai ficar tudo em ordem. Fazer aqui um teste de microfone, de som. Queria saber se está todo mundo me ouvindo. Como é que tá a transmissão? Queria que ficasse legal. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês que não me conhecem, né? Eu sou a Silene Galo, da Hands Gold Acupuntura e Massoterapia. E eu tô aqui justamente resolvi fazer essas lives, alguns eventos assim presenciais, que para mim é muito difícil, né? Eu não sou muito adepta, não sou muito ligada nessa parte do marketing digital ainda, né? A gente tem as redes sociais, tem tudo, mas para falar ao vivo assim fica meio complicadinho. Mas vamos lá, que vocês interagindo comigo vai ficar mais fácil. Eu tenho uma clínica de acupuntura em São Caetano e eu trabalho com acupuntura laser. Então eu não utilizo agulhas. Então a gente tem aqui uma gama de alguns procedimentos que são acupuntura sem agulhas, ventosa terapia, a eletroacupuntura. Então tem algumas técnicas que ajudam bastante, né, em todo o quadro da saúde em geral, de todo mundo, né, principalmente na saúde da mulher. Então esse ano eu estou focando bastante nessa questão da saúde da mulher, porque a gente sabe que é bem complicado, né? Na correria do dia a dia, toda a parte da tecnologia em si fica bem complicado para a gente administrar isso tudo sozinha, né? E o organismo sofre com isso. Então tem vários sintomas que poderiam ser evitados de uma série de formas aí que poderiam ser evitadas. Algumas doenças, alguns problemas que acabam ocasionando por conta até do estresse também, né? Queria agradecer quem está aqui com a gente no Instagram, que entrou. A Cida Moreira, obrigada, viu, Cida? Assim, imbativelmente também, obrigada. Tá aqui um pessoalzinho com a gente, né? Vou tentar responder ou interagir bem com vocês, dando algumas respostas e tudo, mas quem eu não conseguir, estou bem à disposição, vou deixar os links, tudo. Gostaria... Tem uma cliente minha dizendo que não está conseguindo entrar. Vamos ver se ela consegue. E se os links estão todos em ordem, né? Aqui no Instagram eu tô vendo que o pessoal está conseguindo tudo, tá tranquilo. Mas vamos ver aí como é que tá a transmissão geral. Conseguiu entrar pelo Instagram. Obrigada. A Rose está comigo aqui, que é uma cliente muito legal, assim. A gente conversa muito nas sessões. Inclusive, o que acontece? Eu me inspirei em fazer algumas lives, falar sobre alguns conteúdos, justamente por conta das minhas clientes. Elas comentam comigo assim, nossa, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa interessante, né? Que eu converso muito com elas nas sessões, porque tem muita coisa que às vezes você tá no seu dia a dia e não consegue, né? Resolver sozinha. Então tem pontos de acupuntura, tem bastante dica, tem bastante coisa que a gente conversa, né?
nas sessões. E elas sempre comentam comigo, nossa, tem tanta coisa legal, por que a gente não divulga? Por que eu não divulgo um pouco mais? Né? Então eu vou começar a tentar nessa mídia digital, a fazer algumas lives, fazer alguns eventos assim, para que vocês possam interagir e a gente passar muitas informações aí, né? Obrigada por quem está entrando agora. Como eu ia dizendo, eu vou contar para vocês um pouquinho até da minha história. Eu entrei nessa área de acupuntura porque minha mãe teve câncer, né? Ela teve câncer nas vias biliares. E com o tempo eu descobri que a acupuntura ela ajuda demais em casos de câncer, em várias situações, né? Tanto na parte antecipando a quimioterapia, os procedimentos que devem ser feitos, quanto ajudando também no pós-quimioterapia. Então eu tenho clientes que a gente tratou, tem aqui até alguns homens aqui com a gente, muito legal, Paulo, obrigada pela presença aí. Porque os homens também sofrem, inclusive, por conta das mulheres, né? Quem disse que o homem não sofre com as TPMs que a gente tem? Então isso é bem importante para eles também, né? Às vezes tem algumas dicas que dá para ajudar a dar uma acalmada, né? Então, falando um pouquinho da parte do câncer, eu tenho clientes que não tiveram quedas de cabelo, os inchaços diminuíram muito, tudo por conta da gente acoplar as técnicas da acupuntura. E em outros vídeos eu falo e vou falar um pouquinho mais o que é a acupuntura, o que é o shiatsu, o que é o doin, porque tem clientes que falam a seguinte frase: nossa, eu encontrei um profissional que faz doin. Gente, doin um profissional não aplica doin numa pessoa, né? Só entrando entre aspas aqui, doin é uma técnica que eu ensino o ponto de acupuntura para o cliente e ele se auto-aplica, é uma técnica de auto-aplicação. Então, quando você ouve um profissional divulgando até nas mídias, eu faço doin, não tem como. Ele pode ensinar você a fazer a técnica, mas ele não faz. A partir do momento que ele estimula o ponto de acupuntura no cliente, né? Por exemplo, eu aqui aplicando com a auto-aplicação, aqui comigo, eu estou fazendo doin, eu estou me auto-aplicando. Quando eu ensino, quando eu como terapeuta aplico no meu cliente, eu estou fazendo shiatsu. Então, mesmo a pressão do dedo no ponto de acupuntura, a pressão digitopressão, né, que a gente chama, no ponto de acupuntura, eu estou fazendo shiatsu. E eu ensino a cliente e ela faz doin. Doin é auto-aplicação, tá? Porque esses dias eu ouvi isso e fica complicado. Eu sei que tem vários termos que o cliente não precisa, né? Não tem nem como saber. Mas é isso que eu quero esclarecer um pouquinho, não a nível de fazer aulas para ensinar os técnicos, ensinar o pessoal da acupuntura. O meu intuito é passar algumas dicas, alguns pontos emergenciais para você como cliente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Soraya está aqui comigo, a Soraya é muito legal também. Ela é uma cliente minha que é da área da estética. Então a gente troca muita figurinha aí, né? Vamos ver se... Vamos ver se vai dar agora. Ok. Gente, como eu falei, essa mídia eu tô aprendendo, tá? Então eu queria que vocês me ajudassem um pouquinho também. Vou entrar um pouquinho na pauta que eu queria, né? Esses dias, inclusive, nos próximos dias, eu vou estar lançando aí um e-book, tá? Com alguns pontos de acupuntura emergenciais. Vai ser bem legal, assim, porque tem muita coisa que tem... por exemplo, você tá com cólica menstrual na madrugada. O que você faz? Tem pontos de acupuntura que ajudam bastante, né? Então, eu tenho alguns pontos que eu vou mostrar para vocês, ensinar, e nesse e-book vai estar bem explicado isso também. Então, eu não estou fazendo agora a propaganda do e-book porque ele ainda vai ser lançado, mas fica a dica aí para quem quiser saber um pouquinho melhor, né? O que acontece? Vamos entrar, eu ia comentar sobre alguns passos, por exemplo, sobre dor de cabeça, né? Enxaqueca, que muitas mulheres têm, os homens também têm, muita gente, né?
Hoje em dia, já existem mais de 250 causas diagnosticadas da dor de cabeça ou enxaqueca. Então, qual que é a diferença da dor de cabeça e da enxaqueca? A dor de cabeça é uma dor que vem, que a gente, muitas vezes uma friagem, um perfume que a pessoa sente, é uma coisa repentina que às vezes passa de maneira natural, ou você toma muitas vezes um analgésico, um chá muitas vezes e acaba melhorando. A enxaqueca já não. A enxaqueca já é uma dor crônica. Quando ela enraiza no sistema, ela já se torna uma questão crônica. Tem enxaquecas que elas são incapacitantes, né? Tem gente que tem quadros de enxaqueca que tem que ficar de cama, com luz apagada, aquela coisa toda. E assim, para o organismo, nenhum tipo de dor é normal, né? Toda vez que a gente fala aí de uma dor, falar, olha, eu tô com dor nas costas, tô com dor de cabeça, eu tô com dor em determinadas regiões, né, independente, no joelho, nas articulações, né, nenhuma dor é normal para o organismo, tá? Então, o que acontece? Toda dor quer dizer para o organismo que, olha, algo está errado, algo está em desequilíbrio, né? Muitas vezes, pegando essa questão da dor de cabeça, da enxaqueca, uma das causas é desidratação. Eu converso muito com as clientes, com amigos e tudo, que é assim, a importância da água, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir fazendo, a gente vai tentando encaixar aí no geral, tá? A questão da água. A água ela é tão importante para o nosso organismo que ela acaba ocasionando hérnia de disco, para você ter uma ideia. Hérnia de disco pode ser desencadeada pela desidratação do organismo. Então, e a hérnia de disco acaba sendo uma situação crônica, né? Então, o organismo não tem controle, tá num desequilíbrio tão grande que ele acaba ressecando articulações, ele resseca o intestino. Um dos vídeos que eu vou fazer mais pra frente é falando sobre a constipação, né? Que as mulheres têm muito, é um índice muito grande, por conta de hormônios, por conta de ressecamento, por conta da questão da idade, né? Eu tenho algumas clientes que a gente trata sobre menopausa e um dos sintomas, fora os calores, fora o quadro geral, né, que a menopausa causa, irritação, uma série de fatores, um deles é a desidratação. Ele causa também a questão de problemas nas articulações, né? Então, a menopausa em si, ela já é um quadro de alteração hormonal e causa uma série de problemas secundários. Então, assim, eu sempre oriento as clientes, tanto é que eu peço até os exames para ver, né? A gente sempre tem que estar junto com os médicos. Não tem como a medicina chinesa ou medicina oriental, ela tem um diferencial aí junto à medicina ocidental, né? Ocidente aqui, a questão do Brasil e tudo, ela tem uma gama de informações um pouco diferentes, né? Um dos grandes pontos nisso é que a medicina oriental ou medicina chinesa, né, que é conhecida, ela trata muito a causa. Então, e não somente o sintoma. Então, um exemplo, a menopausa, ela tem vários sintomas, mas a causa é o desequilíbrio dos hormônios, né? O desequilíbrio, a diminuição dessa questão hormonal toda, né? Então, ela fica bem complicada, né? E causa uma série de outros sintomas, tanto de articulação, dor nas costas, dor de cabeça, né? Enxaqueca causa muito. Então, eu tenho clientes que chegam com dor, por exemplo, nas articulações, dor no ombro, formigamento, né? Então, assim, aí vem porque tá com dor nas costas. Conforme a gente faz todo um diagnóstico, e vai conversando, porque a gente conversa todas as sessões, é um apanhado de informações, né? Não é só ali aquela causa, dor nas costas, deita aí que eu vou te fazer um procedimento. Eu não trabalho dessa forma, eu acabo investigando para a gente ver qual que é a causa. Porque a partir do momento que a gente trata a causa, fica muito mais fácil
o problema não se tornar crônico. Enquanto ele está superficial, é mais fácil estar tratando. Mas sempre com os acompanhamentos dos médicos também, né? Então, a acupuntura, ela ajuda bastante nisso. Ela ajuda muito ao equilíbrio do organismo, né? Então, a partir do momento que um órgão acaba sobrecarregando o outro, por exemplo, a gente fala muito de baço, a gente fala muito de fígado, são órgãos que para a medicina ocidental, só se tiver um problema no órgão físico. E na medicina oriental, a gente já vê a função energética deles, né? Então, isso é bem trabalhado. Porque, por exemplo, o baço, ele tem uma função muito grande para o organismo nosso. Inclusive, quando a gente fala muito de acupuntura estética, né? Entra muito a questão da redução abdominal. Tem muitas clientes que têm, assim, dependendo do tipo de abdômen, bem diferenciado, né? O tipo de gordura visceral que ela tem. E isso não é aqui tratado, pelo menos aqui para mim aqui, né, para Hands Gold, de modo geral na medicina oriental, ela é tratada como uma questão terapêutica. Porque a partir do momento que você tem uma gordura visceral, não é que você está simplesmente com uma barriga. Eu tô gorda. Você está com comprometimento de função energética de alguns órgãos, né? Por exemplo, o baço, ele cuida muito da questão da imunidade na medicina chinesa e dessa absorção da gordura visceral. Então, se ele está numa frequência energética muito baixa, se ele não consegue trabalhar, ele não tem força para trabalhar, ele acaba não tendo condições de te ajudar a tirar aquela barriga. Então, tem clientes que a gente brinca, né? Você comeu alface e está engordando. Você toma água e você está engordando. Então, fica difícil, né? Aí existem milhares de tratamentos, algumas coisas, né? Que existem aí de modo geral. Só que nada se trata a causa. Então, a medicina oriental, ela trata muito a causa, na realidade. Então, estabilizando os órgãos, você acaba deixando com que eles façam suas próprias funções. E um órgão acaba ajudando o outro. A Kátia está aqui comigo também. Obrigado, Kátia. Saudades. É uma profissional excelente também. E a gente sempre troca figurinhas aí também. Falando um pouco sobre Você vê que eu vou emendando um assunto no outro, para a gente ver como tem conteúdo para ser falado, né? Então, tem muita informação, tem muita coisa bem legal para a gente estar conversando um pouquinho. E o que acontece com isso? Dentro da medicina chinesa, existem várias técnicas, né? Então, a gente fala muito da acupuntura, porque é o mais conhecido. Só que dentro das técnicas da medicina chinesa, existe a ventosa, existe várias outras, a eletroacupuntura, né, que é a estimulação do ponto de acupuntura com a eletro, que o pessoal brinca, fala muito, né, os clientes falam muito, igual a fisioterapia. Alguns procedimentos acabam sendo parecidos, mas a eletro acaba trabalhando os pontos de acupuntura. Então, quando a gente fala muitas vezes de uma hérnia de disco, não está trabalhando só a questão da hérnia local, está trabalhando o ponto de acupuntura que trabalha a hérnia de disco. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que chegam, que não andam aqui tem o elevador, tudo, não andam do elevador até minha sala. É bem assim, vai devagarzinho, porque travou o ciático, um exemplo. Muitas vezes, de vez de mexer local, porque a pessoa não tem nem posição e nem aguenta a dor, a gente mexe com a reflexologia. Então, é uma outra técnica que, por exemplo, eu destravo o ciático com os pontos que são nos pés. Então, a gente tem todo um microsistema no organismo, né? Eu estou explicando assim um pouquinho por cima, que tem muita gente que não sabe nem o que é, do que se forma a medicina chinesa, né? Por que ela é tão rica, tanto em técnicas quanto em resultados, porque trata muito a causa do problema, né? A auriculoterapia são aquelas que o pessoal fala, os pontinhos na orelha.
E alguns deles doem, não adianta, né? Dependendo de como está a função energética do organismo, ele acaba doendo um pouquinho quando a gente coloca, né? Assim, você fica alguns dias e tudo. E só que, por exemplo, a gente trata ciático pelo aurículo. São os pontinhos que são colocados na orelha. A gente trata a questão do emagrecimento, que trabalha muito a ansiedade também. Né? Então, você fala de emagrecer, você tem que trabalhar a ansiedade. Você tem que trabalhar pontos que trabalham essa questão de compulsão, né? de um vício alimentar. Né? E uma reeducação alimentar, uma série de coisas. Mas são tudo focos que ajudam muito um equilíbrio no organismo. Então, a base da medicina chinesa é essa. E por que ela é tão rica, né? Porque ela acaba harmonizando. Muitas vezes tem clientes que chegam, eu tô com dor nas costas. Dependendo do que a gente está fazendo, dos procedimentos que a gente está fazendo, ela fala, nossa, mas eu tinha dor no joelho, eu não percebia. Né? Muitas vezes a dor nas costas tem a ver com a questão intestinal, para você ter uma ideia. Então, a gente tem que tratar meridianos, tem que tratar, por exemplo, o intestino para aliviar a dor nas costas e não só uma massagem local. Então, são casos e casos, né? São casos bem diferentes um dos outros, né? Falando um pouquinho dos pontos de acupuntura que a gente tem que dar para aliviar, eu vou falar um ponto assim bem genérico, né? Que é o ponto que a gente chama de G4. Ele fica bem aqui, ó. Entre os dois dedos, o indicador e o polegar, ele está bem aqui no meio, ó. É um ponto excelente, por exemplo, a dor de cabeça, dor de dente, né? Você está com aquela enxaqueca, você começa a fazer, que eu estou mostrando com lápis, mas você pega com a própria mão e faz um movimento circular no sentido horário, por exemplo, ou uma própria pressão. E o pessoal do Facebook que está assistindo também, ó. Uma própria pressão no ponto. Só que assim, todos os pontos, todas as técnicas têm que ser avaliadas, porque o que acontece? Tem contraindicações também. Não é porque é natural, simplesmente vamos sair apertando todos os pontos. Por exemplo, frisando bem esse ponto G4, que é aqui na mão, ele é contraindicado, é uma contraindicação permanente para gestante. Então, mulheres que estão com dor de cabeça, estão grávidas, não façam a função desse ponto. Ele é considerado, junto com outros, um ponto abortivo. Ele faz tanto é que ele ajuda muito em cólica menstrual também, tá? Quando está com cólica menstrual, é um ponto que ajuda bastante. Porque ele faz ajuda ao útero a fazer uma contração e uma dilatação. Então, ele ajuda o útero a se movimentar, até com isso acaba relaxando a musculatura do útero, né? E as cólicas menstruais diminuem. Só que isso também pode provocar uma contração e relaxamento do útero se a mulher está grávida. Então, todos os pontos têm as suas contraindicações. Isso também não quer dizer que você está grávida, por exemplo, você está de 2, 3 meses, você nem sabe. O que tem de mulheres que nem sabem que estão grávidas, né? Tem casos e casos aí. Que assim, apertou o ponto é abortivo. Senão também não existiriam outras técnicas, né? Que acabam... por exemplo, a pílula do dia seguinte, senão não seria acupuntura, né? Então não é assim, não é apertou o ponto, abortou, não é isso que funciona, tá? Mas é estimulação dele com um conjunto de pontos e ele é contraindicado para gestantes, tá? Então existem vários pontos que comprometem essa questão no caso da gestação, tá? Mas numa cólica menstrual ele ajuda bastante, numa enxaqueca, numa dor de dente, a gente fala que é muito um ponto pivô, né? Eu ensino para muita gente esse ponto justamente porque é um ponto ótimo para ser estimulado, tá? Depois eu vou deixar nos comentários embaixo um outro ponto que fica na perna. Eu sempre ensino para o pessoal, no caso de cólica menstrual, né? Depois eu vou deixar alguns postzinhos para exemplificar um pouquinho isso, né? Tem um ponto que fica 4 dedos acima do ossinho do pé. Eu vou mostrar qual que é.
E ele também ele pode ser apertado numa hora de cólica menstrual, por exemplo, da madrugada, aquela cólica, se você não sabe o que fazer. Eu sempre brinco com as clientes assim, tem dúvida, passa o WhatsApp, que o WhatsApp a gente consegue responder assim que é possível, né? Então, o telefone muitas vezes a gente não consegue atender, tudo, mas o WhatsApp, assim que dá, a gente responde, né? Então, ele ajuda bastante a liberar um pouco essa questão da cólica menstrual, né? Deixa eu ver aqui, que tem um outro ponto que eu queria comentar, que é bem legal, que ajuda bastante no organismo. Isso tudo vai estar nesse e-book que vai ser liberado, tá? Falando um pouquinho desse e-book, o que acontece com ele? Ele ajuda, esse e-book a gente está analisando direitinho e existem muitos e-books, muito material gratuito, né? Esse e-book ele não vai ser gratuito na realidade, tá? Ele vai ter um valor assim muito irrisório, mas por que isso? Porque a gente está fazendo junto com, eu estou com algumas clientes, né? E uma cliente em específico, que a gente está trabalhando a questão de fazer algumas doações. Então é uma maneira que eu tenho assim, que a gente tem aqui de ajudar também, porque tem empresas que, por exemplo, crianças com câncer, tem meninas com câncer que tem uma ONG, uma associação, que eles fazem perucas para as crianças com câncer, aquelas perucas de princesa e tudo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Até para a gente poder arrecadar linhas, esse tipo de coisa que o pessoal está se mobilizando para fazer, para dar um pouco de conforto aí para as meninas, né? Fica bem legal. E também todo esse valor desse e-book ele vai ser revertido para lenços para mulheres com câncer. Então elas têm que, quanto mais a gente mexe, sobe a autoestima da mulher, ela evita com que os sintomas sejam tão fortes. Então, a partir do momento que você tem qualquer tipo de doença ou de problema no organismo, né? E você trata o sistema imunológico e trata a questão da autoestima também, do sistema de emoções, isso facilita muito o tratamento. Tanto é que tem dentro da medicina chinesa, a gente trata a depressão, e tem depressões gravíssimas, né? A Isa, obrigada, a Isa tá aqui comigo. Tá legal, o pessoal acho que tá entrando um pouquinho agora, mas obrigada, viu? A gente está falando um pouquinho, então, sobre alguns pontos, algumas coisas que trata a depressão, trata uma série de sintomas que são graves, né? Então, assim, a acupuntura, a medicina chinesa, ela é muito rica. Então, ela trata muitos problemas. Isso também não quer dizer que você vai fazer uma sessão ou uma aplicação de qualquer tipo de terapia, né? E você vai sair perfeito. Na realidade, por exemplo, se a gente fala até de gordura abdominal, né? Você levou anos para adquirir aquilo. Então, essa gordura, ela veio já se acumulando durante muito tempo. Então, não existe um número X de sessões que você vai fazer, que você vai melhorar, independente se seja uma dor na coluna, se seja a questão da gordura abdominal, da celulite, né? A celulite também é um comprometimento da questão da circulação, da questão dos vasos sanguíneos. Então, para a gente tratar a celulite, para vocês terem uma ideia, dentro da acupuntura, né, dentro da medicina chinesa, a gente trata meridiano de pulmão, que cuida de pele, trata meridiano de circulação, né, do pericárdio. Então, a gente trata alguns meridianos para chegar nessa questão da pele. Por exemplo, o meridiano de rim. A celulite tem tudo a ver com o meridiano de rim. Então, muitas vezes o tratamento local resolve superficialmente ali, né? Só que se você não trata a causa, ela volta, né? Um caso bem interessante que tem como fala? São os microvasos nas pernas, né? A questão circulatória nas pernas, né? Então o pessoal fala, eu vou fazer aplicação de vasinhos. O que acontece? Você tem comprometimento de rim,
né? E não é comprometimento do órgão rim, e sim da frequência energética dele, né? Então, todos os órgãos, ele tem que trabalhar numa sintonia, numa sincronia. Quando isso não acontece, ele acaba ocasionando as doenças. É essa a base da medicina chinesa, né? O que acontece, por exemplo, nessa questão de vasos, varizes? Você, por exemplo, a maioria, tá? Isso a gente fala maioria porque são pesquisas, né? Não tomam água. Então, assim, o seu organismo, ele precisa de água para fazer toda a circulação, inclusive do sangue. Aí você compromete a energia do rim, você compromete a energia circulatória do sangue. E aí, assim, de uma hora para outra, a pessoa viu na internet, por exemplo, eu tenho que começar a tomar água. E começa a tomar 2 litros d'água por dia, ou até mais. Porque eu preciso emagrecer, eu preciso de água. O que acontece? A frequência energética do rim, ela está tão baixa, ela não consegue fazer a função dela de filtragem. Aí a pessoa começa a inchar. Então, muitas vezes fala assim, mas eu estou só tomando água e não emagreço. Pelo contrário, eu estou engordando. Aí sobe na balança com 2, 3 quilos a mais de inchaço. Né? Então, esse líquido, o corpo, o intestino, os órgãos não conseguem absorver de forma tranquila e acaba se depositando entre os tecidos. Isso causa inchaço, o edema. E o inchaço causa dor nas articulações, causa dor no organismo como um todo, né? Aqui eu trabalho muito com uma técnica que vem desenvolvendo, né? De trabalhar com a drenagem acoplada à acupuntura. Porque a partir do momento que você, de modo geral, quando você faz uma drenagem linfática, né? Você trabalha o sistema linfático. Então, o profissional vai e leva a linfa para os gânglios para poder distribuir e aquele inchaço diminuir. O que acontece? 2 dias depois a pessoa está inchada de novo. Vai lá, faz 2... Tanto é que muitas vezes fecham pacotes e pacotes. Eu tenho vários clientes que vieram com esses quadros, né? Fecham vários pacotes e fazem a cada 2 vezes por semana. E 2 dias depois está inchada de novo. Fala, nossa, mas a drenagem não funciona. Não é que a drenagem não funciona, ela funciona bastante, né? A questão o seu organismo está em desequilíbrio. Então, o seu rim não consegue absorver esse líquido do organismo. Então, a única coisa que ela está fazendo é levando para o gânglio linfático, ele distribui na hora e, como o rim não consegue absorver e distribuir esse líquido, né, pelo organismo, ele acaba se acumulando de novo no tecido. Então, conforme você trata junto, acoplado com a acupuntura, você trabalha pontos de acupuntura que ajudam nessa drenagem e aí desobstrui esses vasos linfáticos, né? Uma das bases são essas. E aí sim você vê um resultado um pouco mais duradouro. Isso é um exemplo no caso de uma drenagem, que a gente está falando muito de rim, né? A Grazi entrou aqui com a gente também. Obrigado, Grazi. Sim, a gente vai divulgando a saúde da mulher, né? Imagina quantas coisas tem pra gente conversar um pouquinho, né? Então, assim, se vocês tiverem até dicas de temas ou algum assunto que queira saber, a gente nós vamos tentando fazer as lives, explicando e tudo com base em pontos de acupuntura e com a visão da medicina chinesa, né? Eu queria falar agora um pouquinho só, até na questão da enxaqueca, que eu estava comentando. O que acontece? A gente tem um ponto aqui, ó, bem no meio das sobrancelhas, tá? Ele chama-se Yangtan, né? Então, assim, é meio difícil o nome, né? Na medicina chinesa, alguns nomes também é bem difícil a gente ficar pronunciando, né? A numeração dos pontos, existem muito mais de 1000 pontos, pontos diagnosticados, né? Na medicina, no corpo. Então, muitas vezes é a junção desse ponto um com o outro que dá um resultado diferente, né? Fora a função daquele ponto indeterminado, né? E o que acontece? Esse ponto aqui no meio, entre as sobrancelhas, bem aqui no meinho, ele é um ponto que ele acalma a mente, ele é chamado ele acalma a mente, né? Ele é bom para dor de cabeça, para ansiedade, então, para insônia. Tem outros pontos também que eu ensino bastante para insônia, porque a insônia acaba alterando muito o sistema como um todo, né?
E o que acontece? Esse ponto, então assim, você não consegue dormir à noite, tá? Até por conta de estresse, por algum fato ocorrido, né? Você pressiona esse ponto aqui, só que assim, você pressiona, segura um pouquinho, solta, pressiona, segura um pouquinho, solta. Não é para enfiar a unha, não é para colocar nada em cima, você vai fazer a própria pressão com o dedo. Tá? Um outro ponto legal de insônia também que eu ensino bastante para os clientes, né? É bem aqui, ó, desceu, dá pra ver? Nesse ossinho aqui, ó, então você desce o dedo, então você faz a pressão dele, né? Você aperta um pouquinho, solta, tanto faz, bilateral, tá? Tanto num lado como no outro, tá? O efeito é o mesmo. Então você vem aqui, aperta um pouquinho, é muito bom para usar em criança, a criança tá muito agitada, né? Ou não quer dormir, aquela coisa toda, então você vem aqui, ó, pega a mãozinha da criança e aperta. Assim, segura um pouquinho, solta, segura um pouquinho, solta, né? Toma cuidado de fazer isso no volante, né? Quando tá estressado. Se você tá dirigindo, ou trabalhando em máquinas, ou tem que ficar um pouco mais de prontidão, não aperte esse ponto, tá? São as contraindicações, na realidade. Porque ele acaba... tem relatos de clientes que, assim, coisa de 5 minutos ela dorme. Né? Inclusive a gente tira antidepressivo e tira, não é que a gente tira, tá? Não é assim. Com o tratamento, o organismo acaba você não precisando mais desses recursos para funcionar normalmente, tá? Em casos de clientes que tomam remédios para dormir, então esse ponto ele pode ser usado diariamente. Eu já tive casos de clientes que acabaram, a gente fala que é desmamando, né, o medicamento. E isso tudo é com acompanhamento do seu médico, tá? Então, a gente sempre orienta o seguinte, você vai tirar algum tipo de medicamento, você vai ter que procurar o seu médico para ir reduzindo isso e nunca tirar de uma hora para outra. Você já vem há tempos tomando determinado medicamento, a acupuntura ela tem muita função desse reequilíbrio. Eu tenho clientes que têm, assim, diabetes e têm pressão alta. E o que aconteceu com ela? A gente começou a fazer o tratamento e chegou um determinado momento que ela começou a passar, a se sentir um pouco mal, né? A gente tem que, todas as sessões a gente conversa muito, até para ver o que melhorou e o que piorou. Vou explicar por que muitas vezes piora um pouco também, tá? Então, o que acontece? Essa cliente, ela estava tomando insulina injetável, né? Para diabetes e tudo, aquela injetável na barriga e tal. E ela começou a ter alguns quadros um pouco diferentes. Eu orientei ela, olha, você vai passar no seu médico, senão eu não te atendo mais, né? E eu quero ver seus exames, passa no seu médico para ver o que está acontecendo. E o que aconteceu? O médico fez todos os exames, né? Acompanhando junto. Ele teve que baixar o nível de insulina dela. Porque, eu vou dar um exemplo, ela tomava uma média de 35 miligramas de insulina. O médico baixou para 15, porque assim, a insulina que ela estava injetando no corpo já estava sendo alta demais, porque a acupuntura fez a função de reequilibrar o organismo dela. Então, o que aconteceu com ela? O organismo subiu o sistema e começou a estabilizar a insulina do próprio corpo. Então, o que ela estava injetando de fora para dentro estava sendo excesso. E isso também, todo excesso dá algumas complicações, né? Tudo que é demais também, tudo que tem que ter um equilíbrio. Tudo que é demais sobrecarrega, tudo que é de menos precisa dar uma acelerada no metabolismo, tudo, né? Tem alguns outros que eu vou pegar um outro vídeo para falar um pouquinho sobre o gengibre. Eu lembrei agora que a gente fala muito sobre essa questão de gordura abdominal, redução de medidas e tudo. E tem muita gente, eu vou falar sobre isso num outro vídeo específico, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente tomando gengibre assim, indiscriminadamente, né? Porque emagrece, vamos tomar gengibre. Ele tem algumas contraindicações também. Ele causa pressão alta. Ele atrapalha a questão de pressão. Quem tem pressão alta já tem gente diagnosticada que foi parar no pronto-socorro, ficou dias lá porque não conseguia baixar a pressão de novo, tá? Ele é excelente para determinadas coisas, mas também em sobrecarga ele agride muito o organismo, tá? O hibisco também,
ele tem as suas indicações e contraindicações, tá? A maneira com que é feita. Então, tem muita gente que acaba fazendo de forma totalmente indiscriminada, né? E tinha algum outro tema que eu ia falar, esse ponto, né? Que ajuda muito na enxaqueca, na insônia. Tem vários outros pontos, se eu me empolgo aqui, a gente vai ficar aí 2 horas aí conversando tranquilamente, né? Então é isso, eu queria agradecer todo mundo, né? Porque a gente já tá aí há um tempinho, há quase 40 minutos. E tem muito conteúdo para ver também. Então eu queria agradecer a todos, né? Agradecer por essa oportunidade de fazer esses vídeos e falar um pouquinho sobre a medicina chinesa, que ela é tão rica, ela ajuda tanto no organismo, que é bem importante a gente estar falando sobre ela, né? E tratando essa questão das causas e não somente dos sintomas, né? E agradecer a todos, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho ou que precisar de informações, né? A gente não faz consulta online, né? Mas algumas informações e orientações, né? Até que médico procurar, esse tipo de coisa, eu posso tá tentando aí ajudar à medida do possível, né? E depois eu vou, quem quiser pode chamar inbox e tudo, e a gente vai estar conversando um pouquinho também, tá? Queria agradecer a todos e vamos ver outros vídeos aí para falar um pouquinho mais também de vários casos e assuntos em específico. Coloca aí nos comentários que assunto que você gostaria, né? Ou qual dor você tem, né? Porque tem vários clientes que falam, mas eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no joelho. E tem tudo a ver com a medicina chinesa, né? Tá? E obrigada a todos, tenham uma ótima semana. E estou aí à disposição, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.